seja muito bem-vindo à Comissão Executiva. O Parlamento realizou ontem a última sessão plenária da legislatura. Em relação à atividade parlamentar, na quarta sessão legislativa, que terminou ontem, o site da Assembleia da República contabiliza 493 diplomas aprovados entre decretos, leis, deliberações e resoluções. No Comissão Executiva de hoje vamos passar em revista os principais acontecimentos que marcaram o último ano na Assembleia da República. São nossos convidados João Caiado Guerreiro, advogado, Samuel Fernandes de Almeida, fiscalista, Manuel Alegria, economista e João Trigo da Rosa, consultor. Sejam muito bem-vindos. João Caiado Guerreiro, ainda antes de passarmos a alguns destes diplomas, foi positivo para o país a legislatura ter chegado ao fim? Foi muito positivo e muito importante. Eu acho que, aliás, é a primeira vez em democracia que um governo de coligação vai até ao fim da legislatura. Isso é uma coisa absolutamente fundamental. Na Europa há outros governos de coligação. No nosso caso, nunca nenhuma coligação tinha conseguido chegar ao fim da legislatura. Isso é extraordinariamente importante e é importante para o futuro, num momento em que nós vemos uma série de fragmentações de partidos nas eleições por essa Europa fora. O caso inglês é um caso excepcional, há um partido que tem a maioria, mas a maior parte dos governos são de coligações de 2 ou 3 partidos e, portanto, é muito importante perceber que uma coligação pode levar uma legislatura até ao fim com a estabilidade que levou. Esta coligação merece ainda mais cumprimentos relativamente às outras, porque foi certamente o governo que governou em condições mais difíceis desde o 25 de abril de 74 e conseguiu fazê-lo com estabilidade, com crises pelo meio, aquela do mito da demissão irrevogável, que afinal não era tão irrevogável como isso, mas há aí um grande mérito e nesse momento talvez há um momento sempre decisivo nas carreiras dos políticos e na carreira do Primeiro-Ministro Passos Coelho, um dos grandes momentos é o momento em que ele não aceita a demissão do Dr. Paulo Portas e depois continua a governar mais estes 2 anos. E talvez que uma das grandes diferenças de Portugal para a Grécia, para além da vontade do nosso povo e de uma série de outras coisas, seja nós tivemos um governo estável com o Presidente da República que sabe exercer a presidência da República, enquanto a Grécia andou em sucessivas crises políticas e é difícil apoiar países que estão em sucessivas crises políticas que a certa altura não há interlocutor. Portanto, esse eu acho que é o ponto mais importante. Esta legislatura ter durado 4 anos é fundamental. Manuel Alegria, esta última sessão legislativa foi mais calma, foi a primeira sem a Troika em Portugal. Pois, bom entramos dia, já em clima... Efetivamente, nesta 12ª legislatura, este ano foi aquele em que já não houve, digamos, essa delegação de soberania, permita-me dizer-lhe, que Portugal teve e, portanto, pôde exercer, digamos, de uma forma mais independente esse mistério da governação. Eu queria confirmar e subscrever as palavras que o João disse, mas também, no fundo, esta quarta sessão legislativa teve um condimento especial, porque foi a última antes das eleições, e isto é lá para ali esse ano, mas normalmente também são aquelas sessões em que se presta mais ao debate ideológico, enfim. E já agora também gostaria de dizer que há aqui, ou nota-se aqui, uma certa estabilização da vida democrática. Eu acho que a sessão correu bem. Muito embora tenha havido alguns momentos tensos e quentes, não é? Com alguns temas que provavelmente acabam por ser empolados por questões mais ideológicas, enfim. Ainda ontem tivemos aquela questão que obrigou a Presidente a pôr as galerias na rua por causa da questão das taxas moderadoras no aborto, enfim. Aliás, foi uma última sessão plenária Exato, muito 155 agitada. Projetos de decreto de diploma, enfim, portanto foi como, aliás, é costume nestas coisas legislar a correr. Mas eu também gostava de chamar a atenção para um aspecto, é que o próprio Parlamento se dotou de entidades que colaboraram muito e bem. Eu estou-me a referir, por exemplo, me parece que foi muito interessante o papel da UTAU, não é, da Teodora Cardoso, porque exerceu um papel muito didático, não é? Que é o Conselho de Finanças Públicas. Não, estou a falar na Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento. Que não é da Teodora Cardoso. Isso é uma unidade que funciona dentro do Parlamento. Exato, então não é. A Teodora Cardoso é o Conselho das Finanças Públicas. De qualquer maneira, são entidades que servem de apoio, digamos,
à clarificação dos temas que estão em debate e isso acho interessante porque depois torna esses debates um pouco mais objetivos e menos circulares, como muitas vezes acontece. Mas já só para finalizar também, houve alguns momentos em que realmente depois não foi possível chegar a acordo. Estou-me a lembrar, por exemplo, da introdução da regra de ouro na Constituição, que era talvez um tema que interessaria muito aos portugueses esse debate, saber realmente se nós deveríamos ou não ter na nossa Constituição uma limitação ao déficit das contas públicas, enfim. Mas, de uma maneira geral, eu classifico como muito positivo. E também, não foi aqui referido, mas eu acho que ontem ela mereceu esse apoio do aplauso quase unânime. Estou a falar a Presidente da Assembleia, que exerceu de uma forma muito equilibrada o seu papel durante estes 4 anos. Samuel Fernandes de Almeida, também foi uma sessão legislativa que já não contou com António José Seguro no Parlamento, que entretanto houve uma mudança de liderança no Partido Socialista. Isso de alguma forma mudou os termos em que o Partido Socialista fez oposição no Parlamento? Sem o seu líder, sem o líder. É natural que são duas lideranças completamente distintas e, além disso, o Partido Socialista, neste momento, mudou também o grupo, a liderança do grupo parlamentar também mudou, tem um novo líder e os estilos, obviamente, quer de António José Seguro, não é nada similar a António Costa e não me vou pronunciar qual deles é que é melhor ou pior. Além disso, o próprio timing político também não é idêntico, ou seja, não é a mesma coisa governar. E os dois têm desafios claramente distintos, ou seja, governar como António José, ou melhor, governar, não, liderar neste caso, ser o secretário-geral do PS em fase imediatamente após as eleições e uma derrota eleitoral e a entrada da Troika em Portugal foi uma liderança particularmente exigente e de uma posição de enorme fragilidade do Partido Socialista. Enfim, António Costa lidera um partido que supostamente tinha elevadíssimas expectativas de vir a ganhar as eleições quando tomou posse, ou quando ganhou o partido, de vir a ganhar as eleições com maioria absoluta, um cenário que me parece cada vez mais distante, ou seja, e nesse aspecto não se pode dizer que a atividade parlamentar, ou seja, não parece que António Costa seja propriamente um daqueles parlamentares particularmente eloquentes e com uma capacidade de mobilização como outros líderes parlamentares. Eu não estou a compará-lo neste caso com António José Seguro, mas tem uma liderança nesse aspecto que tem sido relativamente decepcionante, embora em termos do debate político em Portugal, concordo com alguns dos comentários que foram feitos, que pelo menos nos últimos meses tem-se assistido a um debate com um pouco maior de profundidade relativamente àquilo que são os grandes temas que se vão colocar nas próximas eleições. Nesse aspecto há melhorias e é destacar, de facto, como eu pessoalmente destacaria, a circunstância de termos terminado a legislatura. É um sinal, de facto, como o Manuel também estava a dizer, de maturidade do nosso próprio sistema democrático e é muito importante pela circunstância de que eu sou um crente absoluto que os mandatos, sejam eles quais forem, devem ser cumpridos até ao fim, que é uma cultura que nós não temos muito em Portugal. Mas quando as coisas começam a correr mal, normalmente temos a tendência de pedir justificações ou tirar consequências, algumas delas nem sempre muito acertadas, a meio do percurso e, portanto, nesse aspecto, destaco, de facto, a questão da sessão legislativa ter terminado até ao fim. Outras questões é a qualidade da produção legislativa, que também podemos falar sobre isso, em alguns casos deixa muito a desejar, e ontem, por acaso, foi aprovado um diploma muito importante, que é a nova lei de enquadramento orçamental, que também poderemos falar sobre isso mais ao longo do programa. João Rodrigo da Rosa, há um ano atrás havia dúvidas sobre se de facto este governo chegaria até ao final e a legislatura até ao fim. A sua opinião sobre o facto de termos terminado estes 4 anos com o mesmo governo? A minha opinião coincide aqui com os meus colegas, que é um dos aspectos extremamente positivos e é uma prova de maturidade da nossa democracia a legislatura ter chegado até ao fim, sobretudo porque se trata de um governo de coligação, o que torna muitíssimo mais difícil essa execução, porque há uma negociação permanente interna dentro do próprio governo.
Eu recordo que a legislatura se inicia numa situação de emergência financeira, em que o país estava à beira de estar na bancarrota e com desequilíbrios estruturais do ponto de vista financeiro enormes. E falava-se que possivelmente teria que haver, no final da legislatura, um segundo resgate, que Portugal não haveria de voltar aos mercados e que não se poderia financiar e que eventualmente até entraria numa espiral negativa do ponto de vista económico. O que é facto é que ao fim desta legislatura todas essas profecias negativas não se realizaram, pelo contrário. Portanto, acho que do ponto de vista global e atendendo ao mandato primeiro que este Governo tinha, que era tirar-nos desta situação de emergência financeira, o resultado é extremamente positivo. Ainda ontem se viu, com a ida aos mercados, com o lançamento de obrigações do Estado a 22 anos, a taxas muito interessantes, o que era perfeitamente inimaginável no início da legislatura. Agora, foi um processo muito difícil. Houve uma oposição geral, a começar pela oposição de rua, o que é normal, porque todos nós, cidadãos, tivemos as nossas expectativas em algum aspecto frustradas e, portanto, as pessoas vieram para a rua. Recordo-me da manifestação do Que se lixa a Troika, julgo que em 2012, que mais de 1 milhão de pessoas estiveram na rua e isso conseguiu-se superar. Houve uma oposição que é fora do Parlamento, e há quem diga que funciona como a segunda Câmara, que é a oposição do Tribunal Constitucional, sei que me posso referir assim, ou seja, o Tribunal Constitucional tomou um conjunto de decisões, independentemente da bondade dessas decisões, que foram contra alguns dos diplomas mais emblemáticos que o Governo apresentou durante a legislatura. Portanto, recordo, por exemplo, a convergência das pensões, a reestruturação das carreiras dos funcionários públicos, o corte do 13º e 14º mês, a legislação laboral. Tudo isso fez com que o Tribunal Constitucional, de alguma forma, funcionasse quase como, bem ou mal, como de bloqueio ou de oposição. Mas deste último ano o Tribunal Constitucional saiu de cena. Saiu de cena precisamente porque as tais questões mais prementes foram sendo resolvidas. E eu acho que é um ponto a favor, inclusive do Governo, foi o ter conseguido superar estas situações, que em alguns casos podiam ter levado à queda do Governo. Aliás, como já foi referido, tal oposição interna dentro do Governo, porque obviamente estas coisas não têm consenso imediato, conduziu quase a que, na altura, o Ministro dos Estrangeiros, depois Vice-Primeiro-Ministro, Paulo Portas, se demitisse e depois voltasse. Portanto, foram situações muito difíceis de gerir, de grande tensão, mas que foram todas, no meu entender, superadas positivamente. Não? Eu aí concordo parcialmente com o que o João acaba de dizer, mas se realmente este último ano se notou talvez uma maior pacificação relativamente às relações com o Tribunal de Contas, foi também porque o Governo decidiu não insistir em algumas daquelas medidas que tinham sido chumbadas. Portanto, podias ter maquilhado, podias ter dado... Mas não, resolveu e no fundo o que ele fez foi adiar um pouco a situação. Aliás, por ser ano eleitoral. Porque é ano eleitoral, não, e porque, o Governo vai tentar sempre ser menos na Segurança Social o Governo disse, pois será para a próxima legislatura que vamos tratar disso. Aliás, já agora só para introduzir aqui também esse tema do que respeita à questão do Tribunal Constitucional, eu quando há pouco falei na regra de ouro, eu penso que o objetivo de termos uma Constituição que tivesse um capítulo económico com esses limites fixados permitiria tirar argumentos ao Tribunal de Contas quando toma as suas decisões de constitucionalidade. Porque se uma medida é tomada a nível governamental para evitar que o déficit ultrapasse determinado valor, quando esse déficit tem um limite fixado na própria Constituição, o Tribunal de Contas não pode considerar inconstitucional uma medida que tenha esse objetivo em vista. Mas enfim, sim, mas já agora só para terminar... As interpretações do nosso Tribunal Constitucional no último ano, ou nos últimos 2 anos, são profundamente ideológicas. Aliás, todos os tribunais constitucionais são profundamente ideológicos. Não há nada no texto da Constituição... Podemos objetivar a Constituição, pelo menos num capítulo económico. Mas não há nada no texto constitucional que faça ter que decidir naquele sentido. O que há é uma cultura de uma série de juristas. Uma cultura jurídica que não é só no Tribunal Constitucional, mas que tem um desligamento muito grande da realidade. Os tribunais portugueses, particularmente os superiores, têm uma prática de grande desligamento da realidade. Quando se está a julgar a governação, que é o que de facto se fez, dá nisto, não é? O que aconteceu depois na Grécia, ou agora,
torna bastante mais evidente que não havia realmente alternativa para o Governo e que algumas indicações que o Tribunal Constitucional deu relativamente a como é que o Governo deveria seguir as suas políticas, enfim, para além de fazerem provavelmente pouco sentido, o que não faz certamente nenhum sentido é que aqueles senhores juízes não foram eleitos pelo povo português para governar. Quem foi eleito para governar foi o Executivo. E, portanto, não foram... Não tem uma função governativa, não é? O quê? Não tem uma função governativa. Não tem uma função governativa e muitas vezes entraram na função governativa. Naturalmente que isto não é uma questão só do Tribunal Constitucional Português, nós temos que dizer isso. Todas as decisões dos Tribunais Constitucionais ou dos Tribunais superiores onde não há Tribunal Constitucional, como nos Estados Unidos, são extremamente políticas e extremamente polémicas. Mas nós entramos este ano por campos, ou nesta legislatura, com o Tribunal Constitucional, por campos muito para além daquilo que quem desenhou a Constituição, se calhar alguma vez pensou, ou se calhar pensava mesmo, e era mesmo para impedir que se fosse... Agora, se me permitem, a propósito disso, a mim o que eu creio que ser absolutamente chocante nas decisões do Tribunal Constitucional, e não estou a dizer, já vão perceber porque é que eu estou a utilizar o termo chocante, que é propositado, não é as balizas e os critérios que foram utilizados, nomeadamente, normalmente foram sempre invocados dois grandes princípios constitucionais, o princípio da salvaguarda de direitos adquiridos e o princípio da proporcionalidade. E, portanto, o Tribunal sempre salvaguardou mais ou menos a sua posição com base na interpretação que fez, em concreto, desses mesmos princípios. O que é lamentável no caso do Tribunal Constitucional é que não adota uma mesma interpretação com o mesmo tipo de balizamento, nomeadamente quando está a interpretar outras normas que não as normas que esteve a analisar. Eu, por exemplo, sobre essa matéria dou exemplos muito claros, nomeadamente em matérias de fiscalidade. Ou seja, o que nós temos é um Tribunal Constitucional por acaso a decidir, e aqui temos de dizer com toda a frontalidade, a decidir sobre os seus próprios salários, porque também são funcionários públicos de um determinado padrão, e estamos a falar de um Tribunal Constitucional que, quando se pronuncia, por exemplo, sobre retroatividade de mais-valias, permitiu que em Portugal uma norma entrasse em vigor em junho de 2012, ou 11, já não me lembro, ou 10, foi quando ainda estava o engenheiro Sócrates, num dos famosos PECs, que permitiu que uma norma produzisse efeitos e capturasse mais-valias já realizadas ainda antes da entrada em vigor da lei, o que viola todos os princípios constitucionais do les a les. E o Tribunal Constitucional sancionou isso, sanciona isso, utilizando dois pesos e duas medidas, que é absolutamente inaceitável. E, portanto, nós temos um Tribunal Constitucional... os direitos adquiridos de alguns. É, só de alguns. E, portanto, nós temos um Tribunal Constitucional em matérias sociais muito conservador e temos um Tribunal Constitucional em matérias económicas ou fiscais que é de uma brandura e de uma candura legislativa que, em alguns casos, é chocante. E é isso é que ressalta deste papel, que, a meu ver, é negativo. Ou seja, nós, pela primeira vez, tivemos o Tribunal Constitucional no centro da discussão e do debate político, o que não me parece particularmente positivo. E saiu daí muito desprestigiado. Sem querer entrar na análise da bondade das decisões do Tribunal Constitucional... Eu também não pronunciei sobre a bondade, é só sobre os dois pesos e duas medidas. Exato. Eu julgo que houve um aspecto menos positivo da legislatura, que foi não ter sido possível fazer um acordo de regime entre a oposição e o Governo. E houve uma altura, recordo, que o Presidente da República tentou, julgo que se me recorda, a seguir à crise interna da coligação, na sequência desse verão, o Presidente da República solicita à oposição e ao Governo que se ponham de acordo sobre grandes questões de regime. E até antecipando as eleições. E com a promessa, então, acordam e eu antecipo as eleições, e isso não foi possível. Eu acho que a própria oposição prejudicou-se com isso. O António José Seguro, no meu entender, teria ganho, talvez não no curto prazo, mas no médio prazo, teria ganho por mostrava uma postura de Estado. E tinha ganho provavelmente as eleições. E estaria hoje, seria hoje o líder socialista, eventualmente. Agora, o não haver esse acordo, voltando aqui ao Tribunal Constitucional, deu aqui algum espaço. As decisões do Tribunal Constitucional têm sempre, obviamente, uma componente de natureza política, deu um espaço para reforçar algumas dessas decisões. Se houvesse aqui 2/3, digamos, da Assembleia da República que estava de acordo com determinadas questões, seria, no meu entender, mais difícil o Tribunal Constitucional produzir algumas das decisões que produziu. Não é? Indo agora, falando de algumas medidas e diplomas concretos, o início do ano o Legislativo começou com a reforma do IRS e da Fiscalidade Verde.
João Caiado Guerreiro, é uma das... A fiscalidade verde em Portugal dá-me sempre vontade de rir porque é uma maneira de aumentar os impostos assim, encapotada, sem grandes preocupações com a fiscalidade verde. Temos a introdução do quociente familiar. Pode ser cínico, não é? Mas eu passo aqui chamamos de fiscalidade amarela, encarnada, e tu vais sentir-te mais confortável, vais se sentir mais confortável com a mesma. Vá. Samuel, esta reforma do IRS vai perdurar? Eu julgo que sim. Não é uma reforma perfeita, foi uma reforma, aliás, como nenhuma reforma é, enfim, nasce de vários consensos, mas o aspecto relativamente mais crítico que eu encontro na reforma tem a ver precisamente com a circunstância dentro do trabalho que foi da Comissão de Reforma e aquilo que foi o diploma final. Vai uma diferença, aliás, é outro diploma, não tem pouco a ver. A fiscalidade e não foi uma reforma consensualizada? Tem um consenso ainda relativamente alargado, porque não teve a oposição do PS, enfim, o PS já prometeu... O Partido já disse que ia acabar com o quociente familiar. Sim, mas isso é uma medida dentro de mais de 100 medidas que foram introduzidas no Código. Bem sei que é a medida mais emblemática e é uma teimosia do Partido Socialista e que ainda por cima, a meu ver, é prejudicial para os objetivos que precisamente, alegadamente, pretende salvaguardar com a revogação dessa medida. Basicamente o argumento é que o imposto assim torna-se muito regressivo por via do quociente familiar e que se introduzir uma dedução à coleta individual por cada um dos menores, que dessa forma se beneficia as famílias com menores rendimentos, em detrimento desta medida que beneficia alegadamente as famílias com maiores rendimentos ou da classe média alta. O que, a meu ver, é um disparate, a não ser que encontrei uma solução milagrosa que eu ainda não percebi qual seria, mas para haver deduções à coleta importa que haja coleta e uma boa parte da população portuguesa não tem coleta de IRS e, portanto, as famílias, de facto, com menores rendimentos, não estou a ver como é que serão beneficiados por via da introdução de uma dedução à coleta. De qualquer forma, o PS, os programas eleitorais do PS, enfim, têm algumas alterações já prometidas em termos de matéria fiscal, algumas delas não muito positivas, eu diria. E em relação à fiscalidade verde, eu julgo que é um insucesso, ou seja, acho que se perdeu uma ótima oportunidade, mais uma vez, até porque se ligaram e estrategicamente cometeu-se um erro, que foi o de dizer aquilo que nós conseguíssemos poupar na fiscalidade verde seria aquilo que canalizaríamos depois para efeitos de redução da carga fiscal em sede de IRS. Ao fazermos e ligarmos os dois diplomas, acabamos de ter uma mão cheia de nada, porque a poupança em termos, aliás, dizer que um diploma como a fiscalidade verde deveria ter um determinado objetivo de poupança, logo por si é um erro conceptual. E não se incentivou verdadeiramente, ou seja, a fiscalidade verde, a reforma, apesar de bondosa em alguns aspectos, os seus efeitos práticos são particularmente diminutos, uma vez que não se conseguiu introduzir um conjunto de medidas que fossem verdadeiramente incentivantes ou indutoras a um comportamento ambientalmente e sobretudo novos investimentos que fossem ambientalmente menos nocivos, e acabamos por penalizar determinados comportamentos do dia-a-dia, sem que daí advenham... A taxa sobre os sacos de plástico? A taxa sobre os sacos é muito polémica, mas não tem mal nenhum, e verdadeiramente todos nós, se calhar, eu pelo menos por mim falo, o número de sacos que hoje em dia consumo, por comparação com o número de sacos que consumia no passado, não tem rigorosamente nada a ver. Nem que mais não seja porque os supermercados também mudaram o tipo de sacos. Hoje em dia, para se pagar, temos uns sacos decentes, maiores, e portanto eu hoje em dia levo só 2 ou 3 sacos para casa. Antigamente levava 12 ou uma coisa assim do género. Portanto, logo aí, de facto, há uma medida isolada. Agora, nós não temos uma reforma da fiscalidade verde porque passamos a taxar sacos de plástico. Portanto, quer dizer, nós temos de ter um bocadinho a noção. Nós temos, em matéria de fiscalidade automóvel, nem sempre somos muito coerentes. Em matéria, sobretudo, e aquilo que eu acho que é a grande pecha, é que não há incentivos para a reformulação do tecido empresarial português. E nós temos, nesse aspecto, as indústrias menos poluentes e mais avançadas tecnologicamente não só são favoráveis ao ambiente, mas, sobretudo, são indutoras de novas tecnologias e são indutoras de um crescimento do outro tipo de economia e do outro tipo de empresas que
serão geradoras de maior riqueza a médio e longo prazo. E este diploma não promove Não, isso? por uma razão muito simples, porque aquilo que se fez em termos das medidas, ou seja, a linkagem entre o IRS e a fiscalidade verde tinha, já agora eu não quero tomar muito mais tempo, mas tinha um modelo económico. Tinha um modelo económico em que as opções que estavam a ser feitas estavam estudadas economicamente com determinados impactos, ainda que residuais na economia, mas estavam estudados. A partir do momento em que se alteraram grande parte das medidas que estavam ali previstas, as opções políticas que foram feitas não estão sustentadas em modelo económico nenhum, o que significa que ninguém neste momento sabe qual é que é o impacto verdadeiro que a reforma da fiscalidade verde tem em termos de crescimento económico no futuro. E isso, de facto, foi uma oportunidade que se perdeu historicamente ao ligar-se a fiscalidade verde do IRS. E fazemos então agora um curto intervalo nesta Comissão Executiva que volta já a seguir. Até já.